Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao curso de desenho geométrico. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2 do nosso curso, que é semelhança de polígonos. Então, vamos começar. Deixa eu só me deslocar para cá porque fica melhor. Então, quando a gente fala de semelhança, né, acho que uma coisa bacana é ver os exemplos que nós temos nas artes, né? Esse quadro que vocês estão vendo é um quadro que foi produzido por um artista holandês, se eu não me engano, conhecido como Escher. Então ele fazia esses quadros aí são famosos nos livros de física, tá? Se vocês forem estudar física, parte de ótica tem muitos, dependendo do livro que vocês forem ver, quer dizer, boa parte tem alguma figura dele. Se escreve assim, tá? Escher. Teve uma exposição em São Paulo dos quadros do Escher, mas faz um tempinho, foi 2000 e Guaraná com rolha. Quem quiser procurar na internet deve ter algum material bacana, tá? Vocês percebem nessa figura, né, que ele consegue fazer primeiro uma metamorfose de figuras geométricas simples, que vão se transformando do centro para a direita e para a esquerda, em coisas complexas, né? Então, vocês percebem que se transforma num terreno, numa paisagem, também ali em cima em pombos. E à esquerda a mesma coisa, né? Só que tem essa inversão de cores. Genial, né, galera? Então, coloquei isso aí só para ilustrar um pouquinho e dar uma motivação, vocês verem que pode ser utilizado, do que a gente está aprendendo, a gente pode utilizar em artes. Então, antes de continuar com essa aula, se você não sabe responder essa pergunta que está posta aí, para, pesquisa e depois volta, tá bom? Quem não sabia já voltou. Quando a gente fala de semelhança de polígonos, a gente está falando de propriedades geométricas que que vão se repetir, né, de uma figura para outra. Então eu coloquei aí que a gente tem uma coisa muito importante nesse tipo nesse tópico, que é a razão de semelhança. O que isso significa, né? Então eu vou mostrar isso aqui na prática, desenhando duas figurinhas daqui a pouquinho e discutindo por que essas figuras são tidas como semelhantes. Agora, antes de continuar, eu coloquei algumas questões para vocês refletirem. Primeiro, né, isso aqui durante a aula, tá? Todos os triângulos equiláteros são semelhantes? Todos os quadrados são semelhantes? Todos os pentágonos são semelhantes? Todos os polígonos regulares são semelhantes? Então, dá um pause no vídeo e anote aí no caderno o que vocês acham, tá? Aí depois da aula vocês vão voltar e rever as respostas que vocês deram para ver se vocês estão bem de chutes, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui o GeoGebra para fazer aqui dar um exemplo para vocês. Primeiro eu vou desenhar aqui um polígono. Vou desenhar aqui um polígono qualquer aqui. Aqui está um polígono de 6 lados, né? Um hexágono. Beleza. Desenho um hexágono aí. Se eu quiser medir os lados, pego a régua. Cadê a minha régua aqui? Oxa, a régua sumiu. Eu tô cego, gente, ou a régua sumiu. Ah, tá aqui. Então, ó, esse polígono aí, ele tem os lados todos, ó, congruentes, né? É um polígono regular. E os ângulos internos, por ser um polígono regular, vocês sabem que também são congruentes. Então, vamos medir aqui os ângulos internos. Ali deu... Aqui tá... O ponto tá omitindo ali, mas dá 120, ó. 120 graus, tá? Então, todos os ângulos internos iguais a 120 graus. Beleza. Agora eu vou desenhar outro hexágono, só que ligeiramente maior que este. Deixa eu pegar aqui novamente a ferramenta polígono regular. E vou fazer mais ou menos aqui embaixo um polígono um pouquinho maior.
Então, vocês percebem que eu tenho um hexágono, ele é maior que o outro, tal. Mas se a gente medir os lados, a gente vai ver que os lados são diferentes, ó. 12.2, 12.2, todos os lados 12.2. Os ângulos internos, por outro lado, se vocês pegarem o transferidor e medir, vocês vão ver que os ângulos internos são iguais. Valem 120 graus também. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa, trazer um pouquinho para cá, pronto. Então, novamente, né? Os ângulos internos são de 120 graus. Coloquei bastante aí para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Beleza. Isso que vocês estão vendo caracteriza um caso de semelhança de polígonos. Então, o que seria a semelhança, né? Primeiro, vocês percebem que os lados todos eles possuem uma razão de semelhança. O que isso significa? Eu só vou mudar aqui para facilitar a conta. Então, o primeiro ali tem lado 6. Esse aqui eu vou diminuir um pouquinho, tem lado 12. Então, quando a gente fala de razão de semelhança, a gente está falando da divisão entre os lados correspondentes, tá? Então, como todos os lados possuem as mesmas medidas aqui, a razão de semelhança dele, vou chamar de R, vai ser um deles, né? Por exemplo, esse cara dividido pelo correspondente. Então, eu pego aqui 12 por 6, deu uma razão de 2. Vocês percebem que este valor, ele sempre vai ser o mesmo. Se eu pegar, por exemplo, este lado aqui e dividir pelo correspondente, a razão também vai dar 2. Se eu pegar este outro aqui que eu vou pintar de azul e o lado correspondente, também vai dar a razão 2. Então, quando isso acontece, quando a razão de semelhança é sempre a mesma, a gente tem um dos pré-requisitos ticados, tá? Então, para o polígono ser semelhante, a razão de semelhança ela tem que ser a mesma. E, segundo critério para a gente ter a razão de semelhança, é que os ângulos internos correspondentes também sejam congruentes. Então, aqui a gente tem um ângulo de 120, 120, todos os ângulos são iguais. Então, esses dois critérios obedecidos, a gente tem a razão de a semelhança posta, tá? Professor, eu preciso ter necessariamente os polígonos precisam ser necessariamente polígonos regulares para a gente ter a semelhança de polígonos? Não. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou limpar tudo isso que eu fiz. Se a tela mexer aqui, gente, é porque minha gata está aqui na minha frente, querendo atenção. Então, vou fazer aqui um triângulo. Espero que ele seja... Vou fazer à mão um triângulo retângulo, hein? Se der certo. Vamos só medir aqui o ângulo. Deu 90.3, hein? Quase. Pronto, opa. Foi só eu tirar a canetinha aqui. Isso que dá ser preguiçoso, né? Vou fazer bonito, né? Rapidinho. Então, vou fazer duas retas aqui. Parará. Vou fazer uma perpendicular aqui. Pronto. Aí aqui eu só faço dois pontinhos. Eu já tenho um ponto ali. Agora eu conecto esses carinhas aqui. Cadê o polígono aqui? Tá, então esse triângulo azul aí eu sei que ele é um triângulo retângulo. Não precisa ser retângulo, tá, gente? E agora eu vou fazer aqui vou medir os lados dele, tá? Então, esse lado vale 11, esse 19, esse vale 15. Vou mudar tudo isso aí. Vou deixar os lados com as medidas do triângulo pitagórico. Então, lembrando que o triângulo pitagórico tem lados 4,
mexendo ali, não sei porquê. É coisa bizarra. Então esse lado aqui tem 4. Esse aqui vai ter 5. Não, é 3, né? Que bizarro, eu tô mexendo um, ele mexe todos. Depois eu descubro o que aconteceu. Tá, então esse aí é o famoso triângulo 3, 4, 5. Tá um pouquinho torto, mas beleza. Vou ocultar as linhas que eu utilizei aqui. Essa e essa, só pra gente ficar com o nosso triângulo. Então ele não posicionou tão bem aí, gente, né? É que eu tô usando o tablet aqui, eu não consigo mexer na posição dos números. Mas os lados aí, os catetos valem 3 e 4 e a hipotenusa tem medida igual a 5. O que seria, né, um triângulo semelhante a este? Seria um triângulo em que a gente tem, né, os lados todos proporcionais a este. Então, por exemplo, se eu fizer um triângulo aqui na frente, agora eu vou fazer a mão, tá, gente, que eu vi que demora muito. Que vai ter os lados, todos os lados serão os dobros dos lados desse triângulo azul. A gente vai ter o que, né? Deixa eu desenhar aqui. Vou mudar aqui um pouquinho. E vou colocar as medidas dos lados aqui. Tá. Quase que eu acertei aqui. 6. Aqui embaixo tem C8, né? Ó. Nossa. Consegui certinho. Então, por que esses carinhas são semelhantes? Primeiro, questão dos lados, né? Vocês percebem, se eu pegar os lados correspondentes, então pegar esse lado aqui, o 6, e o lado correspondente dele que vale 3. Eu vejo que a razão... Eu posso pegar o maior e dividir pelo menor, e vice-versa. Eu vou pegar o maior e dividir pelo menor, razão deu 2. Se eu pegar os outros lados, vocês percebem que sempre vai dar 2, ó. Esse lado dividido pelo correspondente que vale 5. 10 dividido por 5 dá 2 também. Mesma razão de semelhança. E por fim, né, para aqueles que gostam de fazer conta, né, toda hora, se eu pegar esse lado e dividir por este, que vale 4, a razão de semelhança também vai dar 2. Pronto. Temos as mesmas razões de semelhança para todos os lados, então um critério já está joinha. Agora, por fim, a gente precisa olhar para os ângulos, né? Então, deixa eu só olhar para os ângulos agora. Se eu medir os ângulos internos, vocês vão perceber que aqui a gente tem um ângulo de 90. Ai, meu Deus, aí sumiu com... No vértice A tem um ângulo de 90. Eu fiz alguma besteira? Não. No vértice D também um ângulo de 90. Ali no vértice C tem um ângulo... Eu não vou conseguir porque eu não tenho ponto aqui. Agora que eu entendi. Pronto. Vou medir os ângulos. Então, no vértice A tem um ângulo de 90. No vértice D, um ângulo de 90. Deixa eu só tirar os nominhos dali, dos pontos, para vocês enxergarem os valores. Pronto. Voltando, no vértice ali superior, o ângulo de 52,9. Ali em cima, tá bem próximo, gente, que eu fiz à mão, mas... E o último vértice tem um ângulo de 37,1. E aqui tem um ponto de 36,9. É que eu fiz à mão isso aqui, esse ângulo aqui de baixo não tá 90 exatamente. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Agora eu ferrei tudo, né? Agora que eu não arrumo isso. Acho que deu pra entender já. Então, esse daí é outro caso de semelhança, tá? Então, moral da história, voltem para aquelas perguntas que eu coloquei para vocês e vejam aí se vocês acertaram, tá bom?
Os próximos vídeos eu vou fazer as construções para esse tópico, tá? Aí vocês vão ver que a gente vai retomar algumas daquelas construções que nós vimos no primeiro tópico. Elas vão ser aplicadas agora. Pessoal, por hoje era isso. Bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.